online. Já estamos sim. online. Aí Boa noite. no meu também aparece, deixa eu olhar aqui no computador, se no meu também aparece. Nós estamos online, viu? Sim. Boa noite, gente. Nós estamos fazendo um teste aqui. Teste drive. Só um minutinho que nós estamos fazendo o teste para ver se... nós somos profissionais, minha filha. Vamos ver se... Deixa eu ver se está aparecendo aqui no meu. No meu, acho que não aparece. Mas depois eu compartilho, não tem problema nenhum. Né? Manda lá para o pessoal também no grupo, né? Eu mandei já. Peraí. Isso. Deixa eu ver aqui. Então, já está sendo transmitido pelo Facebook. Vamos fazer a oração inicial, né? Eu estou gostando de fazer por aqui. Sim. Eu acho mais tranquilo. Pelo visto, parece que não tem ninguém ainda aqui. Será que tem que compartilhar? Eu vejo aqui eu vejo aqui no Facebook. Eu vejo por aqui no Facebook. Eles participam por aqui. Eu mando mensagem. Já está eu e você, ó, tá vendo? Sim. E você já compartilhou? Para ver aqui? Sim. É que nós... É porque não está aparecendo... É porque não está aparecendo ninguém ainda online aqui, né, com a gente. Já compartilhou? Não, o pessoal já começou, já mandaram coraçãozinho e tudo, ó. Boa noite, gente. Nós estamos testando, viu? É porque nós estamos aprendendo ainda. Eu vou tirar o fundo aqui para não atrapalhar. Isso, tira o som desse daí, Já tirei. Boa noite, Nilza. Deus te abençoe. Muito obrigada por mais uma vez você estar conosco. Amém. Nesse treinamento de intercessão profética. Muito obrigada, assim, pela sua disponibilidade. Vamos começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instrui os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Eu quero pedir desculpa a vocês, meus irmãos, pelo transtorno de ter atrasado um pouquinho. Eu sei que todo mundo já fica ligadinho, mas hoje nós resolvemos fazer uma mudança e fazer a transmissão. Eu olhando para o crente que estou falando ali no celular. É assim mesmo, né? Então, assim, nós estamos hoje fazendo uma experiência pelo Messenger, tá? Então, hoje nós vamos transmitir somente pelo Messenger. Facebook todo mundo tem, né? Fica mais fácil. Então, hoje a irmã Nilza é que está com a palavra hoje. Ela que vai passar para nós o 17º capítulo da intercessão profética. Sim, e eu já, como eu costumo sempre começar, nós já vamos também invocando a presença de São Miguel Arcanjo, dos santos anjos conosco, pedindo também que Jesus derrame sobre nós o teu Santo Espírito, nesse mês ainda do precioso sangue de Jesus, nós clamamos que o sangue preciosíssimo de Jesus esteja nos cobrindo, nos livrando de todos os Bendito males seja do corpo, da alma e do espírito, e que a intercessão dos santos anjos esteja conosco. Da bem-aventurada sempre Virgem Maria. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Sede nosso refúgio contra Deus e as ciladas do demônio. Vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás, e a todos os espíritos malignos que andam no mundo a perder a vida. Amém.
Amém. Deixa meu São Miguel aqui. Bom, depois, talvez agora, dê para vocês já irem compartilhando também com as pessoas, mas se de tudo não for possível, quando acabar, vocês compartilhem também com outras pessoas que você queira que se aprofunde nesse tema tão maravilhoso que é a intercessão. Nós estamos trabalhando nesse livro aqui, Intercessão Profética, do Cyril John, e é um estudo muito profundo sobre a intercessão, e de maneira especial, mais profunda, sobre a intercessão profética. E hoje, nesse capítulo 17, a Clara vem vindo nesses dias aí, refletindo com vocês, cada capítulo. Hora ou outra, né, eu estou também presente. Essa semana nós teremos Ulisses, não é, Clara? Ulisses, que também estará conosco. Deixa eu mostrar aqui Nossa Senhora. Nossa querida intercessora. Se Deus quiser, na quinta-feira, por isso que foi bom fazer por aqui, que ele vai estar com a gente por aqui, né? Sim, é bem melhor mesmo. E nós hoje vamos meditar, aprofundar um pouco no capítulo 17 desse livro de intercessão profética. Esse livro aqui maravilhoso. Bom, e o título, o tema de hoje é Intercessão Profética como Forma de Vida. E antes de iniciar, eu já quero, antes de entrar propriamente no livro, eu quero dar fazer um breve resumo assim do que o Cyril John quer nos falar nesse capítulo. Intercessão profética como forma de vida. O Cyril John vai trazer nesse capítulo um pouco do que é, de fato, a intercessão profética na nossa vida cotidiana, ou seja, no nosso dia a dia. Não tem como você dizer eu sou intercessor somente no momento que você vai estar ali atuando no ministério de intercessão dentro de um grupo de oração, ou na paróquia, ou em algum evento. Não tem como você ser intercessor apenas em alguns momentos isolados. Ser intercessor, e de forma especial, específica aqui, intercessor profético, é você vestir essa camisa, né, de intercessor, ter essa missão, essa vocação, esse ministério dado e confiado pelo Senhor em função a serviço da salvação das almas, da conversão dos pecadores, pela igreja, pela santificação da igreja, você se doar inteiramente a esse chamado de Deus, que é a intercessão, de maneira integral. Ou seja, não tem como você ser intercessor de maneira isolada, só à noite, ou só de manhã, ou só no sábado, ou só no domingo, ou só num evento, ou só no dia da sua intercessão, especificamente num dia que os intercessores costumam se reunir para interceder pelo grupo de oração. Enfim, o Cyril John vai trazer, e essa é uma direção até mesmo da renovação carismática católica para nós, de forma geral, assim, a nível mundial. Você que é chamado, você que foi chamado por Deus, escolhido por Deus para ser intercessor, é para ser intercessor 24 horas. A sua vida deve respirar, você deve respirar oração. Assim como nós respiramos e nós não podemos viver sem o ar, a sua alma deve ser uma alma orante. A palavra de Deus mesmo, São Paulo vai dizer, orai sem cessar, em toda circunstância. Como diz o Monsenhor Jonas, orai sem cessar em toda circunstância é orar sem cessar em toda circunstância. Como diz
quando o casal faz aquele juramento ali diante de Deus e das pessoas no casamento, na saúde, na doença, na saúde, na alegria, na tristeza, chova canivete ou não, esteja na bonança ou esteja na tempestade, ser intercessor, sempre, orai sem cessar. Então, agora adentrando aqui nesse tema, nós vamos pegar aí a passagem, como eu costumo dizer, e a Clara provavelmente nesses dias também tem dito, tenha caderno e caneta e a Bíblia nas mãos, porque como nós estamos assim aprofundando num tema que é riquíssimo, nós precisamos tomar nota, anotar aquilo que são direções para nós como intercessores, para melhor atuarmos, para melhor exercermos esse ministério a nós confiados por Deus. Então, eu já vou pegar aqui a passagem de Isaías capítulo 62. Quando você puder, quando acabar essa formação, você vai ler, meditar, rezar com cada versículo desse capítulo 62. É uma palavra que eu amo muito, Isaías 62, porque eu posso dizer assim, é a alma do intercessor. Essa palavra é a alma do intercessor. É uma palavra que o intercessor tem que estar com ela afiada, aguçada, ali dentro da alma. Por quê? Porque o próprio título já diz, oração incessante pela felicidade de Sião. Oração incessante pela felicidade do povo de Deus, da Igreja de Jesus Cristo, pela felicidade das almas. A missão do intercessor é guerrear, é entrar no mundo espiritual, juntamente com os anjos, os santos, a Virgem Santíssima, em oração, em clamor, em intercessão por aqueles que precisam ser resgatados das mãos do maligno, nas mãos do inimigo, e introduzidos na felicidade que é estar com Deus, que é servir a Deus, que é estar no caminho de Deus, que é estar na salvação de Jesus Cristo. Essa é a nossa missão. E essa palavra, o próprio título já diz, oração incessante pela felicidade de Sião. É a missão do intercessor. A ter, como diz São Paulo, uma oração incessante. Orai sem cessar. Eu não vou ler todos os versículos desse capítulo 62, porque ela é um pouco extensa. Mas eu vou ler ali o versículo 6, versículo 1 e versículo 6, que diz assim: por amor a Sião eu não me calarei, por amor de Jerusalém não terei sossego, até que a sua justiça brilhe como a aurora e sua salvação como uma flama. Versículo 6. Sobre tuas muralhas, Jerusalém, coloquei vigias, nem de dia nem de noite devem calar-se. Vós que deveis manter desperta a memória do Senhor, não vos concedais descanso algum. Então, aqui Isaías profeticamente fala exatamente da missão desse servo, dessa serva intercessora, que tem como missão orar sem cessar pela conversão, pela salvação de todos aqueles que precisam. Essa é a nossa missão. E talvez você pense assim, mas eu não faço parte, eu estou chegando agora, eu não faço parte de ministério de intercessão nenhum, nem na paróquia, nem no grupo de oração. Eu quero dizer para você, a intercessão profética é para todas as pessoas. Todos nós somos chamados a orar profeticamente, a interceder profeticamente, a orar pelo seu casamento, a orar pela sua casa, a orar pelos seus filhos, a orar pelas situações da sua rua, do seu país, da sua nação, das nações, do mundo inteiro, pela salvação das almas, pela santificação
de toda a igreja, enfim, a nossa missão como cristãos, como católicos, apostólicos romanos, como pessoas batizadas que têm como missão. Quando nós recebemos o batismo, nós recebemos aquelas 3 missões, né, de sermos profetas, reis e sacerdotes. Nós temos essas 3 unção, nós podemos dizer assim, recebidas no batismo. Essa missão de profeta, sacerdote e rei. E isso se dá quando nós, de fato, tomamos posse desse chamado, primeiro, lá dado a nós no batismo. E todos nós, batizados, temos como missão também intercedermos. Claro, há pessoas que vai ter um chamado específico, especial, para a intercessão. Mas, mesmo a pessoa exercendo outros ministérios, e talvez falando, né, pode pensar, mas eu não exerço, de repente não sou chamada, não tenho vocação. Eu quero dizer para você que a ordem de São Paulo, orai sem cessar, e de Isaías 62, é para todos. Todos devemos interceder, todos devemos clamar, todos devemos orar sem cessar, todos nós devemos ter como diz aqui esse título, como forma de vida a intercessão profética. E como essa intercessão profética se dá? Aqui o Círio John vai dizer, a intercessão profética, nós nos colocamos disponíveis a Deus e a Ele, e Ele nos chama a interceder quando Ele quiser. Pode ser que Ele nos chame nos momentos convenientes para nós, ou também Ele pode nos chamar em momentos inconvenientes para nós, mas conveniente para Ele. Então, pode ser que você esteja dormindo na alta madrugada e você seja acordada. E ali você vai falar, meu Deus, perdi o sono, estou com insônia e tal. Ali pode ser um sinal de Deus dizendo para você, reze, ore sem cessar. Os tempos são difíceis, é preciso entrar na brecha. A palavra, lá em Ezequiel, no capítulo, deixa eu pegar aqui para vocês, Ezequiel, calma aí que fugiu aqui, Jesus, cadê a palavra? Bem, depois eu acho. Essa palavra, Ezequiel 22:30, achei. A palavra Ezequiel 22:30. Essa passagem de Ezequiel 22:30 é uma passagem que não pode sair do nosso coração, da nossa mente, de dentro de nós, nós devemos estar imbuídos dessa palavra que diz assim, olha, o próprio Deus dizendo para nós, tenho procurado entre eles alguém que se detivesse sobre a brecha diante de mim em favor da terra, a fim de prevenir a sua destruição. Ezequiel 22:30. Deus olhando, você pode imaginar agora o olhar de Deus sobre todo o planeta Terra, Deus que olha, planeta Terra aqui, Deus que olha, e procura intercessores, alguém, uma pessoa ou várias pessoas que se detivesse, que se colocasse sobre a brecha. Que brecha? Entre Deus, entre o céu e a terra, alguém que se colocasse ali nessa brecha para clamar em favor pela terra. E Deus diz lá em Ezequiel 22:30, estava encontrando. Os anos se passaram, Deus enviou Jesus, que foi o supremo intercessor, aquele que se colocou, ligando o céu na terra, a terra no céu, fazendo essa ponte para nós pecadores ao coração misericordioso
do Pai, que jorra misericórdia sobre nós e salvação, Jesus se tornou esse intercessor supremo. E com isso, Jesus também nos chamou a exercermos essa missão de sermos intercessores. E hoje, Deus Pai continua com seu Filho Jesus, com o Espírito Santo, junto com a Virgem Maria, olhando a face da terra e procurando intercessores, pessoas que se colocam na brecha, que se colocam entre o céu e a terra em favor da humanidade, clamando, pedindo o socorro de Deus, pedindo a misericórdia de Deus, pedindo salvação para a face da terra, para as nações, para as almas que estão perdidas. Eu fico assim imaginando, e vocês aí também podem ir refletindo enquanto eu vou falando, essa pandemia, já se vão lá por volta de o quê? Uns 4 meses, não é? Que nós estamos vivendo essas situações, essa situação. E você pode ir aí refletindo. Deu uma pausa aqui, ó, Clara. Tá tranquilo aí o vídeo? Tá. Tá, né? Tá. Aqui apareceu uma mensagem para mim. Não, deu uma parada. Deve ser a internet. Ah, sim. E você pode ir refletindo assim, meu Deus, nesse tempo de pandemia, as pessoas refletem sempre, falam as mesmas coisas, e eu também repito essa frase muitas vezes. Isso vai passar, isso logo vai passar. Tomara que logo tudo passe e nós estejamos juntos de novo. Eu falo muito isso também. Mas eu estava ouvindo um pregador falando, um servo de Deus, falando o seguinte, e me fez refletir muito nessa fala dele. Bom, será que se tudo isso passar e voltar tudo ao seu devido lugares, tudo normal, o povo, a humanidade vai estar melhor, mais convertida, mais santa, buscando a face de Deus, se dobrando em adoração diante de Deus, reconhecendo que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Jesus veio para nos redimir, nos salvar, nos libertar, que Jesus, na sua palavra, no seu evangelho, Ele nos dá ordens que precisam ser executadas, obedecidas, e que muitos não estão dando ouvidos a essa palavra. E como diz lá a Carta de São Paulo, se eu não me engano, aos Gálatas, se não me falha a memória, quando São Paulo vai dizer que a humanidade, as pessoas foram se dando a fábulas, foram trocando a verdade pelas mentiras. E hoje nós vemos a humanidade fazendo isso, trocando a verdade que os teria podido salvar de São Paulo pelas mentiras, pelas fábulas. Sabe o que é você trocar a palavra de Deus, que é verdade, fatos verídicos, fatos concretos, da vinda de Jesus sobre a face da terra para nos salvar, nos libertar, nos curar, nos redimir, e trocar por fábulas, por historinhas. O povo está fazendo isso. Tem muita gente colocando no lugar de Deus o horóscopo, a astrologia, as meditações transcendentais e tantas outras coisas que não tem nem fundamento. E deixando a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz. Então, hoje a humanidade está totalmente trocando aquilo que são valores do reino de Deus por fábulas, por mentiras. E nós sabemos muito bem que o demônio ele veio para matar, roubar e destruir, e que ele é o pai da mentira, e que dele vem toda mentira, e que ele quer enganar a humanidade, enganar cada um de nós com as mentiras dele, nos afastando da face de Jesus, nos afastando da face de Deus,
nos afastando do Evangelho, que é a verdade, que nos salva, que nos liberta. Quantos testemunhos nós ouvimos de pessoas que, ao ouvirem a proclamação do Santo Evangelho, são curadas, são libertas. Por quê? Porque na palavra de Deus existe uma força sobrenatural, existe um poder, uma unção sobrenatural, porque vai dizer o Evangelho de São João, no capítulo 1, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo é Jesus. Essa palavra, esse Verbo é o próprio Jesus. Quando nós lemos os Santos Evangelhos, é o próprio Jesus vivo que vem até nós. Não é uma palavra qualquer, não são letras qualquer, não são palavrinhas qualquer, não. É a palavra de Deus viva que nos salva, que nos liberta. E nós vemos uma humanidade que está virando as costas para isso. Então, eu volto a refletir com você. Será que quando tudo isso passar, quando a pandemia passar, a humanidade vai se voltar verdadeiramente a Deus? Às leis de Deus? Vai se voltar ao Evangelho de Jesus Cristo, aos santos ensinamentos? Ou vai continuar como nós vemos, e não vou nem citar nomes, porque não há necessidade de citar nomes, porque nós estamos vendo como está a situação. Nós estamos vendo como estão os artistas se comportando, os artistas a nível mundial, a nível de Brasil, como estão se comportando. Os artistas e os que pensam que são artistas. Sim, como estão se comportando frente àquilo que são os valores cristãos. Estão batendo de frente, estão virando as costas, estão sendo cada vez mais enveredados pela mentira do diabo. E muitas pessoas estão indo por esse caminho também, seguindo essas pessoas, deixando-se conduzir não pelo Espírito de Deus, mas deixando-se conduzir por esses falsos mestres, por essas pessoas que estão direcionando esse povo ao caminho errado. E a palavra de Deus diz que aquele que cava um poço, nele vai cair, e que um abismo chama outro abismo. A pessoa ela está tão cheia de mentiras, de tudo aquilo que a leva a virar as costas aos valores cristãos, ao Santo Evangelho, que ela vai também levando outras pessoas ao mesmo lugar, ao mesmo poço, à mesma fossa, e vai dizer a palavra, um abismo chama outro abismo, a pessoa já está no abismo e ela vai chamando outros também para o abismo. Mas, por isso que Deus fala para Ezequiel, eu tenho procurado na face da terra pessoas que se coloquem, alguém que se coloque em favor do povo, para livrá-los da destruição. Que destruição? Meus irmãos, minhas irmãs, o mundo está caminhando para a destruição. E não é Deus que está castigando, querendo destruir a humanidade, não. A própria humanidade está cavando o seu fosso, a sua fossa, o seu poço para cair nesse abismo. Por quê? Porque virou as costas para aquele que tem a salvação para as almas. E Deus continua procurando. E hoje, graças a Deus, louvado seja Deus, eu posso dizer, eu, a Clara, você que está aí rezando conosco, se alimentando da palavra de Deus em todos esses dias, você que vai compartilhar esse momento para que mais pessoas também ouçam essa palavra. Você é um escolhido, uma escolhida de Deus para se colocar na brecha, para clamar em favor dessa humanidade perdida, dessa humanidade que virou as costas para Deus. Eu e você
miseráveis pecadores também, pessoas que têm defeitos também, mas que têm o desejo na alma ardente de adorar, de amar, de servir a Deus Todo-Poderoso e de salvar almas. Nós temos dentro de nós um ardor, a nossa alma, o nosso coração queima de desejo que almas sejam salvas. Vai dizer o Monsenhor Jonas Abib que o nosso desejo é salvar almas, e tem que ser assim. O nosso desejo, a nossa sede deve ser sede de salvação de almas. Na cruz, quando Jesus disse que tinha sede, quando ele olhou ali para todos aqueles que o crucificaram, para todos aqueles que o maltrataram, e Jesus olhou para todo aquele cenário de crucifixão, e Jesus disse, tenho sede. Não era uma sede assim. Ficou sem som. Oi? Está me ouvindo? Sim. Está me ouvindo bem? Sim, sim. A menina está dizendo que ficou sem som. Humanamente falando, uma sede física, orgânica. Apenas não. Jesus tinha sede de almas. O som aqui tá bom, claro. Melhorou o som agora? Sim. É que tá alguém falando que ficou sem som. Melhorou aí o som agora, Nair? Fala aí para nós. Suzana, querida. Ô, Suzana. Vão falando aí para nós se o som tá bom. Então, voltando. Quando Jesus estava ali na crucifixão, na cruz, que ele disse, eu tenho sede, tenho sede. Jesus não tinha sede somente, essa sede orgânica, essa sede querendo umedecer a língua, apenas o paladar, enfim. Jesus tinha sede de almas. Jesus tinha sede de salvar a sua alma, a minha alma, a alma dessa humanidade perdida pelo pecado. Jesus tem sede da salvação das almas, e em nós, ele colocou, em nós servos, filhos amados de Deus, profetas do reino de Deus para esses tempos, para os fins dos tempos. Amém. Deus tem levantado intercessores proféticos para esses tempos que também têm sede de salvar almas, sede de que almas sejam salvas, de que almas sejam curadas, libertas, saradas, salvas, no nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, derramado, vertido na cruz para nos salvar e libertar. Deus tem sede, e nós, como servos amados de Deus, se não tivermos sede de salvar almas, alguma coisa está errada. Se você no seu coração tem desejo, tem sede de outras coisas, que não é o desejo do coração de Deus, da vontade de Deus, que é a salvação das almas, alguma coisa está errada. Você não está verdadeiramente com seu coração, com teu espírito, com tua alma em sintonia verdadeiramente com Deus, com Jesus, o Senhor e Salvador da sua alma. Porque quando nós estamos imbuídos desse amor de Deus, imbuídos de Deus, da vontade de Deus, e queremos estar no centro da vontade de Deus, há em nós um grito, um apelo aqui dentro da alma, de salvar almas para Deus, de que almas sejam salvas. E aqui Círio John vai dar um exemplo muito lindo, fantástico, que eu gosto muito, que é o exemplo de Santa Teresinha do Menino Jesus, quando ela escreve lá no livro História de uma Alma, que ela narra, que ela fala sobre o desejo dela de salvar almas. E aí o Círio John vai colocar aqui um trechinho dizendo de Santa Teresinha do Menino Jesus. Deixa eu achar aqui para vocês. Que diz assim, deixa eu ver aqui. Lá no livro A História de uma Alma, de Santa Teresinha, ela diz uma frase muito forte do desejo do coração dela. Ela diz assim, ele me fez uma pescadora de almas. Eu experimentei um grande desejo de trabalhar pela conversão dos pecadores,
um desejo que eu nunca havia antes sentido tão intensamente. Eu vou até repetir. Ele me fez uma pescadora de almas. Eu experimentei um grande desejo de trabalhar pela conversão dos pecadores, um desejo que eu nunca havia antes sentido tão intensamente. O Senhor chamou Terezinha para o ministério da intercessão. Nós também precisamos desenvolver essa oração como uma disciplina, como prática, e integrá-la em tudo o que nós fazemos. Esta é a única forma de termos sucesso em nossos esforços missionários, pastorais e apostólicos que buscam estabelecer o reino de Deus. Vai dizer o Cyril John, a intercessão deve ser um modo de vida para todo cristão. Entretanto, a pessoa não pode ser uma intercessora se não estiver disposta, se ela não tiver disposição a doar seu precioso tempo e a renunciar para si mesma certos confortos e prazeres legítimos, além de fazer grandes sacrifícios em sua vida. A pessoa vai ter que jejuar, vai ter que fazer penitência, vai ter que carregar o fardo das outras pessoas e, às vezes, até experimentar dor, ansiedade e quebrantamento, identificando-se com elas. Já parou para pensar que muitas vezes você se coloca a rezar e você começa a sentir dor nas costas, começa a sentir um incômodo, um peso nos ombros? Sabe o que é isso? É Deus te permitindo sentir um pouco do peso das almas. As almas que estão sobrecarregadas pelo pecado, pela dor, pelo sofrimento, e que estão necessitadas de alguém que intercedam por elas. E muitas vezes, eu digo com experiência de causa, depois que eu fui experimentando, depois que eu fui adentrando, depois que eu fui tomando posse desse ministério na minha vida, eu posso dizer que também aumentaram as minhas dores, as minhas lutas. Por quê? Porque nós somos chamados a nos identificarmos com Jesus Cristo, a parecermos com Ele. E muitas vezes nós vamos nos identificando tanto com Jesus, que tomou sobre si os pecados da humanidade, e nós vamos intercedendo também junto com Ele pelas situações, pelas causas, que também nós vamos sentindo dores até físicas, por conta de todo o peso desse peso mesmo, dessa responsabilidade, da dor do outro, de tomar os fardos do outro para mim. Isso é intercessão. Se você não está disposta a pagar o preço na intercessão, nem queira se atrever a entrar nessa guerra, porque eu digo para você que entrando nessa guerra você vai ter que pagar o preço. E Jesus já pagou o preço por nós. Mas também ele deixa para que você exerça um ministério e seja frutuoso e eficaz, que também você pague o preço. E pagar o preço é você abraçar a sua cruz, é você abraçar os teus sofrimentos, é você ir se identificando tanto com Cristo, que você também vai tomando a dor do outro sobre você, e você vai intercedendo pelo outro, e você vai sofrendo junto com o outro, e com isso você vai pagando o preço também desse ministério, porque as tuas dores, as suas lutas vão tornando-se também matéria-prima, um sacrifício de suave odor no altar do Senhor, na presença de Deus. É preciso que nós nos doemos pela salvação das almas. É preciso que nós nos sacrifiquemos pela salvação das almas. É preciso que, como nós já lemos, já
Já tantas vezes, até refletimos aqui também nesse estudo sobre os 3 pastorinhos. Meu Deus, aquelas 3 crianças. Nossa Senhora mostrou, abriu a mão e mostrou para eles o inferno. E quando eles tiveram aquela visualização do inferno, e eles viram várias almas caindo no inferno, gritando, eles ficaram apavorados. E o que Nossa Senhora falou para aquelas 3 crianças? Muitas almas vão para o inferno por não terem quem se sacrifiquem por elas. É muito forte, é muito profundo. Nossa Senhora dizendo, muitas almas vão para o inferno por não terem quem se sacrifiquem por elas. E aquelas 3 crianças começaram a se sacrificar. Elas entregaram ali as suas penitências diante de Deus, ofertando suas dores, as contrariedades, os sofrimentos, as situações difíceis que eles viviam, e eles foram fazendo penitência e oração, penitência e oração, penitência, jejum, oração, e eles iam ofertando tudo isso pela conversão dos pecadores, pela salvação das almas. E eu tenho certeza absoluta, que muitas almas, naquele ano de 1917, anos seguintes, muitas almas entraram no céu pelo sacrifício daquelas crianças, pela oração daquelas crianças. Por quê? Porque eles entenderam o mistério do reino de Deus, porque eles mergulharam nesse mistério da oração, da intercessão, e eles pagaram o preço. Eu digo para vocês, foi fácil para aquelas crianças? Não foi fácil para aquelas crianças. Inclusive Jacinta falou para Nossa Senhora que queria ir para o céu, e como que ela fazia para ir para o céu. Nossa Senhora falou para ela, você vai para o céu, Jacinta. Você vai para o céu. Eu não te prometo felicidade aqui. Você vai para o céu. Mas vocês têm que rezar muito. E Francisco também, depois que viu ali o inferno, ele ficou todo preocupado e falou, mas eu quero também ir para o céu. E Nossa Senhora falou, você vai, Francisco, para o céu, mas você vai ter que rezar muitos terços. Porque Francisco rezava como criança, não é? Para rezar bem rápido, ele rezava Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria, para ir rápido. Só que depois que ele descobriu o valor do Santo Terço, o valor da oração, da penitência, de pagar o preço pela salvação das almas, ele começou a rezar direitinho. Nossa Senhora falou para ele, você vai para o céu, Francisco, mas você vai ter que rezar muitos terços. Você tem rezado o terço? Você tem se sacrificado pelos da sua casa, pelos da sua família? Você tem oferecido seus sofrimentos diante do altar do Senhor? Você tem feito penitências, jejuns, orações? Você tem pago o preço por aqueles que Deus te confiou em oração? Você tem intercedido pela conversão dos pecadores, pela salvação das almas? O que você tem feito para a salvação das almas? Santa Teresinha, ela se colocou também, como diz, ele me fez uma pescadora de almas. Santa Teresinha, ela não saiu para pregar, para cantar, para ministrar. Ela não teve internet, não teve Facebook, ela não teve Instagram, ela não teve e-mail. Santa Teresinha viveu no claustro. Santa Teresinha viveu enclausurada num convento, num mosteiro. E ali, até os seus 24 anos, dos 15 aos 24 anos, aliás, muito antes, desde criança, Santa Teresinha já fazia os pequenos sacrifícios, as pequenas ofertas, e quando ela ingressou no convento, na vida religiosa, muito mais ela foi ofertando a Deus os pequenos sacrifícios, e ela é a santa das pequenas coisas, porque da pequena via, porque ela falava, meu Deus, é tão, digamos assim, é tão complexo ir para o céu, ser santa,
fazer tantas coisas. Eu olho Santa Teresa, São João da Cruz, eu olho tantos grandes santos da igreja e eu não consigo fazer grandes coisas. E aí, Santa Teresinha, inspirada pelo Espírito Santo, ela teve uma grande inspiração vinda do Espírito Santo para ela, de fazer as pequenas coisas e ofertar as pequenas coisas. Ela era muito debilitada, ela tinha problemas de saúde, ela não conseguia fazer grandes sacrifícios e penitências, mas ela foi ofertando as pequenas coisas. E ela estava ali nos inícios da criação do elevador, né? Dos primeiros elevadores naquela época. E Santa Teresinha também teve um insight, assim, uma inspiração. Bom, se é tão difícil, é tão complexo, né, subir todas essas escadas da santidade para chegar a Deus, para chegar no céu, eu vou direto para os braços de Jesus e os braços de Jesus vão ser o meu elevador e vão me levar direto do céu, da terra para o céu, para o coração de Deus. E assim Santa Teresinha foi ofertando as primeiras, as suas experiências, as suas pequeninas experiências do dia a dia, foi ofertando os seus pequenos sacrifícios, as situações mais corriqueiras. Santa Teresinha, eu posso dizer assim, é um modelo de intercessora profética, como o Círio John coloca aqui como tema para nós, como forma de vida. Ela teve a intercessão como forma de vida. Ela, de fato, viveu a sua vida dentro de um convento e ela não saiu para nada. E ela morreu com 24 anos. Como eu dizia, ela não teve redes sociais para evangelizar, para salvar almas, mas dentro da sua cela, ofertando dentro daquele convento os seus pequenos sacrifícios e oblações, tudo aquilo que Teresinha ofertou foi de suave perfume, de suave odor ao coração de Deus, às narinas de Deus, e subiram até o trono de Deus toda aquela oferta das pequenas coisas. E Santa Teresinha, com certeza, muitas almas foram alcançadas por Deus através das penitências, da oração, da intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus. E continua ainda muitas almas sendo alcançadas pela intercessão de Santa Teresinha ainda hoje, porque ela disse que ela passaria o céu dela fazendo bem sobre a terra, derramando chuva de rosas, de bênçãos de graça sobre a face da terra. Então, meus irmãos, oferte ao Senhor a sua vida no cotidiano, aquilo que você faz, que você fala, mas é tão pequeno. Uma Ave Maria, uma dezena do terço, um terço bem rezado, um rosário, sabe? Um jejum, uma abstinência, uma dor de cabeça ofertada pela conversão dos pecadores, pela salvação das almas, uma dor no seu corpo ofertada também, um pequeno sacrifício de suportar, de aguentar alguma situação em prol das almas, pela salvação das almas, ainda que contrarie a tua vontade, oferte. Oferte. Santa Teresinha nos ensinou sermos santos, santas nas pequenas coisas e ofertarmos as pequenas coisas. Os santos da igreja também viveram fortíssimas experiências de terem como modo de vida o sacrifício, a oração, a intercessão. Nós vamos também ver um exemplo muito lindo de São João Maria Vianney. E aqui Círio John também cita São João Maria Vianney, que diz assim, que São João Maria Vianney, ele via os pecados das pessoas que estavam à sua volta. Lá na cidade de Arnes, por isso que São João Maria Vianney, quando ele foi enviado para a cidade de Arnes, era uma cidade que o povo estava totalmente afastado de Deus, as pessoas não iam à igreja,
Quando ele chegou à igreja, que ele foi enviado como pároco, estava totalmente tomado de teia de aranha, a igreja totalmente tomada de teia de aranha, de sujeira. E ele ali limpou aquela igreja, e ele ali começou a rezar, a ficar em prontidão, porque o povo não... Fazia muito tempo que o povo não tinha ninguém ali que os direcionasse como pastor. E São João Maria Vianney, ele foi enxergando também as teias de aranha das almas das pessoas. Mas ele não desistiu nem desanimou, ele foi ofertando os jejuns, as penitências, as orações por aquela cidade, pelos pecados daquela cidade. Ele se colocou em defesa, em clamor por aquela cidade, rogando a Deus por aquela cidade. E sabe o que aconteceu? O povo começou a ser atraídos para aquela igreja. E chegou um tempo que a igreja não mais cabia de tanta gente. Glória a Deus. As pessoas foram atraídas por um sacerdote que tinha uma vida santa, por um sacerdote que não mediu esforços para salvar as almas, para se colocar na brecha entre o céu e a terra, em favor daquele povo, daquela cidade. Então, Deus também conta conosco. Nós temos uma nação brasileira que está aí se perdendo, nós temos a humanidade inteira que está aí se perdendo, e cada dia que passa, as coisas estão piorando. Por quê? Porque as pessoas trocaram o Deus verdadeiro pelos falsos deuses. Estão servindo muitas vezes o dinheiro e tantas outras coisas e viraram as costas para Deus, para os valores cristãos, para o evangelho. E é preciso que nós que temos a consciência, e não é em vão que Deus nos dá a consciência. A consciência que Deus nos dá é enxergarmos, é vermos com clareza a sua palavra, o evangelho, os sinais dos tempos, que nós estamos caminhando para o fim dos tempos, que Jesus está prestes a voltar. Deus, ele ilumina nossa consciência, não para nós ficarmos simplesmente sendo mais um na igreja, esquentando o banco. Não, Deus ilumina nossa consciência para nós agirmos. E hoje Deus pede para nós agirmos como? Rezando, orando, intercedendo, clamando, nessa intercessão profética, clamando pela conversão dos pecadores, pela salvação das almas, por esses governantes que estão rebelados, que são rebeldes mesmo contra os valores cristãos, por aqueles artistas, por todo o povo que a gente vê que Deus vai nos mostrando que estão longe da face de Deus. Você pode olhar, de repente, até dentro da igreja e ver coisas que você vai falar, meu Deus, misericórdia, isso não pode acontecer. Mas Deus te dá consciência para quê? Para você falar mal? Não, para nós rezarmos. E a nossa atitude hoje é como Ezequiel 22:30. Deus fala, eu tenho procurado alguém que se colocasse na brecha, alguém que lutasse por esse povo, que guerreasse, que intervisse, que fosse se colocar entre o céu e a terra em favor, porque a intercessão, o que é a intercessão? É você se colocar na brecha entre o céu e a terra. Nós nos colocamos entre Deus e a humanidade e clamamos misericórdia, Senhor, como Santa Faustina, que recebeu as revelações ali dadas por Jesus. Senhor, misericórdia, que do teu coração que jorra sangue e água, a humanidade receba, Senhor, desse sangue purificador, libertador, curador, que a humanidade receba desse teu coração, Senhor, essa água pura, que limpa, que liberta, que salva, esse sangue redentor, Senhor, que cura, que salva, que liberta. E eu me coloco, Senhor, como ponte, eu me coloco entre o céu e a terra, entre o Senhor e a humanidade, o pecado do povo que grita por misericórdia, por justiça, e eu clamo, Senhor, tende piedade
tende misericórdia. Meu irmão, minha irmã, nós temos que pagar o preço. Claro que eu vou dizer para você, é fácil? Não é fácil, mas é possível você dizer o seu sim a Deus e ir até o fim, porque a palavra diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que tiver a obediência à voz de Deus, como diz a palavra em Hebreus, hoje se ouvirdes a voz de Deus, não fechei vossos corações. Não ficais com os corações surdos, fechados, não endureçais os vossos corações, mas ouçam a voz de Deus. E a voz de Deus para nós hoje, nesse momento, nesse dia, nesse fim de julho, é para nós sermos intercessores, pessoas que tomam a causa do povo, da humanidade, da igreja, e rezam, e suplicam, e pedem misericórdia. Por quê? Porque Jesus está voltando, os sinais estão aí, e Ele conta, e Ele quer contar conosco. E para encerrar, eu quero dizer para você que... Rezar depois, né? Isso mesmo. Que aqui nesse capítulo 17, na página 160, depois você vai mergulhar mais, ler, rabiscar, rezar com essas passagens bíblicas, com todo esse contexto lindo que Cyril John traz, mas o que eu quero deixar nesse finalzinho é dizer que, aqui como ele traz, não é? São João Maria Vianney teve como resultado do sacrifício, da oração, da doação dele, uma cidade totalmente voltada a Deus, convertida, uma cidade que de fato buscava a face de Deus. E por isso ele também recebeu muitos ataques do maligno. E ele foi se unindo à cruz de Cristo. Muitas vezes nós vamos precisar nos unir à cruz de Cristo. Sabe? E isso se dá como? Na oração. Sabe? Ofertando. Não tenha medo. Não tenha medo de se doar por Jesus Cristo. A Jesus Cristo. Pela salvação das almas. Não tenha medo de pagar o preço pela salvação das almas. Não tenha medo de fazer o bem, jejuando, penitenciando, rezando, dobrando os joelhos, clamando, Senhor, o que o Senhor quer que eu reze? Qual é a intenção? O que mais que o Senhor quer que eu faça, Senhor? Se ainda... eu preciso fazer mais, eu sou limitada, eu sou fraca, eu sou isso, eu sou aquilo, mas eu preciso, Senhor, eu quero, me ajude dentro das minhas possibilidades, me ajude a salvar almas. Tenha no teu coração esse desejo ardente pela salvação das almas, pela conversão dos pecadores. E tenha na sua vida, eu quero ter, Senhor, um modo de vida de oração. Eu quero a cada dia ser esse intercessor, essa intercessora comprometida com o teu reino, com os desejos do teu coração, com aquilo que o Senhor quer que eu reze, que eu receba, que eu ore, que eu suplique. E aí, nessa experiência de intimidade com Deus, na sua oração pessoal, você vai a cada dia ter um modo de vida de alguém que reza, de um intercessor profético, de alguém que está 24 horas por dia em comunhão com Deus, ainda que com falhas, ainda que com pecados, mas um desejo ardente de em tudo agradar a Deus e em tudo ofertando a Deus, até mesmo os pecados, sabe? Um santo da igreja nos ensinou que ele caía tanto
Um dos santos padres da igreja, os padres do deserto, um deles caía tanto num determinado pecado. E num dia ele rezando, ele ali numa intimidade profunda com Deus, o Senhor, ele já não aguentava mais ter que pedir perdão a Deus pelo mesmo pecado sempre. E aí ele chegou para Deus e ele pediu perdão e ele falou que não aguentava mais. E o Senhor falou para ele assim: meu querido, nessa linguagem aqui popular nossa, meu querido, você tem entregue tantas coisas. Você tem entregue penitência, você tem entregue as suas cruzes, suas dores, você tem me entregue as suas orações, mas você não me entregou ainda o seu pecado. Você ainda não me entregou o seu pecado. E aquele santo entregou na humildade, se dobrou diante de Deus e falou: Senhor, está aqui o meu pecado, eu te entrego. E a partir daquele momento, ele não mais voltou a pecar, a cair naquele pecado. Por quê? Porque Deus o visitou, Deus ensinou para ele que ele havia entregue tudo, mas não havia entregue o pecado, a sua fraqueza, a sua limitação. Então, que com isso, nós vamos encerrando, e com isso você e eu, nós aprendamos que você vai pagar o preço, você vai rezar pela salvação das almas, você vai interceder, você vai orar, você vai jejuar, penitenciar, ofertar a tua vida por inteiro, você vai ofertar todas as contrariedades, as situações, os sofrimentos, enfim, mas também você e eu, que somos pecadores, falhos, e temos nossas limitações, também isso, também essas limitações, também esses pecados nós vamos ofertar. Ou seja, nós vamos nos ofertar inteiramente a Deus, corpo, alma, espírito, mente, vontades, emoções, sentimentos, tudo, pecado, tudo. Isso é verdadeiramente ser um intercessor profético, segundo o coração de Deus, segundo o modo de Deus, verdadeiramente tendo, como diz esse capítulo 17, intercessão profética como forma de vida. Você vai ser inteiramente intercessor na sua vida por inteiro, por completo. Você vai ter intercessão como forma de vida, porque a tua vida vai ser entregue totalmente na presença de Deus, como oferta agradável aos seus olhos, como oferta agradável no altar do Senhor. Amém? Então, eu convido você a colocar as mãos sobre o teu coração e diante de tudo aquilo que Deus falou conosco nessa noite, diante de tudo aquilo que nós refletimos nessa noite, diante do apelo daquela palavra de Deus que diz que Ele tem procurado intercessores, alguém que se colocasse na brecha em favor do povo, e Ele não tinha encontrado ninguém, que nessa noite, ao passar aí na sua casa, Deus encontre você, Deus encontre a mim, amém. Deus encontre o Pai em prontidão para interceder, em prontidão para pagar o preço. Senhor, eis-nos aqui. Vai dizendo aí da sua casa. Eis-me aqui, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Eis-me aqui, eu todas as minhas imperfeições, sim, hoje a ti. Comigo, e quero, Senhor, estar na brecha. Dia me consumir Comigo, pela salvação Deus, das almas, dos pecadores. Quero, Senhor, ofertar as minhas dores, as minhas lutas, Senhor, sobre a minha vida, as minhas fraquezas, limitações, pecados, Senhor. Tudo eu oferto a ti, Senhor. Mas eu quero também o meu desejo de servir, o meu desejo de salvar as almas, o meu desejo de acertar, o meu desejo de te agradar, o meu desejo de fazer o bem, o meu desejo de fazer bem todas as coisas, o meu desejo, Senhor, de que muitas almas possam ser introduzidas no reino dos céus,
muitas almas possam alcançar o céu através da minha oração, através do meu pagar o preço dia após dia, das minhas pequenas ofertas, como nos ensinou Santa Teresinha do Menino Jesus. Dá-nos, Senhor, esta graça de ofertarmos as pequenas coisas, de não querermos fazer coisas grandes, mas ao fazermos as coisas pequenas, agradáveis a Ti, com amor, também nós um dia possamos até mesmo fazermos as coisas grandes, mas, Senhor, dá-nos a graça de fazermos as pequenas coisas com amor. Derrama, Senhor, sobre nós esta unção nessa noite, a unção e a graça da fidelidade, todos os momentos da nossa vida, que possamos, Senhor, no final de tudo, dizer, assim como São Paulo, combati o bom combate, ela cantaria carreira, guardei a fé, nós possamos, Senhor, sermos fiéis ao chamado, fiéis à vocação, fiéis na santidade, Senhor, cumprindo a tua vontade, executando as tuas obras, Senhor, que as almas também sejam alcançadas, atingidas pela sua misericórdia. Dá-nos ouvidos de discípulos, tudo aquilo que o Senhor nos chama a executar. Nós possamos a cada dia, Senhor, nessa fidelidade, chegarmos aquele que perseverar até o fim será salvo. Dá-nos a graça da perseverança até o último respiro, até o último milésimo de segundo nessa vida. Dá-nos a graça da fidelidade. Tudo isso nós te pedimos ao Pai, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, pela intercessão dos anjos e dos santos dos céus, pela intercessão de São Miguel Arcanjo, pela intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, pela intercessão de São João Maria Vianney, que nós citamos hoje nesse ensino. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por essa noite de bênçãos. Louvado, glorificado, exaltado seja, Senhor, agora e para todos sempre, o teu santo nome. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigada, Senhor. Bendito seja. Nossa, muito obrigada. Mais uma vez eu te agradeço, minha irmã querida, pela sua disponibilidade de me ajudar nessa graça. E que Deus te abençoe muito. Te agradeço muito. E amanhã tem mais, né? Quero pedir desculpa aí aos meus irmãos por ter tido esse probleminha no início. Eu tinha convidado algumas pessoas do grupo, né, para entrar com a gente, né? Mas aí deu aquele problema todo, mas amanhã, se Deus quiser, nós vamos entrar, que a gente já faz um ensaio para quinta-feira. Mas eu achei que foi bom a transmissão por aqui. Gostei. Está me ouvindo bem? Sim, te agradeço muito, viu, minha irmã? Deus te pague, Deus te abençoe, Deus enriqueça muito a sua vida, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, que Deus conta com você, né? E é aquele negócio, quando a gente não dá para fazer tudo sozinho, a gente tem que pedir ajuda aos universitários de Deus, né? Amém. Universitários do Senhor. Deus te agradeço muito. Muito Deus abençoe Clara, Deus abençoe cada um que esteve conosco, rezando, mergulhando nessa palavra de Deus. Compartilhe também a todos também aqueles a internet que precisam, né? Vamos compartilhar com todos aqueles que precisam também tomar posse desse chamado da intercessão e viver de fato a intercessão como modo de vida, porque é isso que Deus deseja de cada um de nós. Deus abençoe a cada um, uma santa e abençoada noite. Aqui foi melhor que no Instagram.
Que Sério, bom, né? graças Glória a a Deus. Deus, Então, graças a a gente Deus. vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo, porque eu realmente eu nunca tinha feito isso, né? Então, quando eu Nem comecei eu. a rezar o texto por aqui, a gente não é profissional, a gente está aqui. Rezar, graças a Deus, eu sei rezar, mas essas coisas de tecnologia eu não sei. Então, agora a gente está aprendendo, devagarinho a gente vai aprendendo, né? É verdade. Ai, Nádia, a Nádia está dizendo aqui, ó. A Nádia está dizendo aqui, muito obrigada, Nilza, Clara. A Nádia é uma bênção de Deus, né? E assim, a gente hoje deu esse probleminha que a gente trocou, mas graças a Deus deu certo. Amanhã nós vamos entrar, e amanhã o pessoal, quem der para entrar, só queria falar para vocês assim, tá? Tem que entrar antes, porque depois que começa a transmitir, não dá para entrar mais. Eu não sabia disso. No Google Meet já é diferente. O Google Meet, mas só que o Google Meet não transmite. Então aqui é melhor que transmite, né? Sim, E dá até para sim. 50 Depois... pessoas. Para entrar 50 pessoas para participar dentro e para assistir, não tem número de pessoas, quantas pessoas quiser. Foi muito bom, muito obrigada, minha linda. Então, Deus abençoe. Levanta-se pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo, toda ministra celeste, seja dispersa dos seus inimigos, cuja sua parte todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não esqueçam de rezar a oração de contaminação em casa. Por favor, não deixem de rezar. E até amanhã, se Deus quiser, para todos. Ó, beijo no coração de todos. Beijo, Nilza. Beijo. Meu coração, Deus abençoe. linda. Obrigada por você ter paciência comigo, viu? Obrigada, querida. Amém. Estamos unidos.